Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos continuar estudando aí as funções do segundo grau, na verdade estudando sinais das funções do segundo grau. Professor, ainda não entendi muito bem, então vamos tentar aí compreender agora o estudo dos sinais da função do segundo grau com a concavidade para baixo. Professor, mas você não entende nem para cima? Você vai entender sim, acompanhe com simplicidade. Olha só, nós sabemos então que a equação do segundo grau, né, quando você troca lá o zero pelo y, é uma função e a representação gráfica é uma parábola, certo? Ou as três serão para cima, como nós já vimos aí nos três primeiros exemplos que nós demos, né? E hoje nós vamos estudar agora o quarto exemplo, que são as três para baixo. Só como assim? Vamos estudar uma das três. Então, por exemplo, hoje nós vamos estudar o quê? Olha só, então vamos por partes aí. Primeiro, nós temos aqui uma função do segundo grau, certo? Então, o que nós temos que fazer, tá? Primeiro, olhar os coeficientes, separar. Ó, o coeficiente A é menos 1. É aquele número que está ao lado do x ao quadrado, certo? Ok. Então, se é negativo, opa, professor, o A é menor que zero. A parábola, a concavidade da parábola, a curvinha vai ser assim para baixo, certo? Ok. E aí, se é para baixo, ela pode tocar duas vezes o eixo das abscissas, uma vez só ou nenhuma. Professor, quando é que vai tocar duas vezes? Quando delta for maior do que zero. E é esse caso que nós vamos estudar hoje. Então, segundo passo aqui, o que você faz? Já separa o coeficiente B, que é 7, o coeficiente C, que é menos 10, certo? E aí, calcula o delta. Então, o delta é quem? B ao quadrado, 7 vezes 7, 49, menos 4 vezes o A, que é menos 1, então dá 4, vezes o menos 10, que é menos 10, 4 vezes 10, menos 40. Professor, o delta deu 9. Opa! Delta maior do que zero. O que vai acontecer é que você vai fazer esse gráfico aqui. No estudo do sinal, nós não vamos pegar o eixo y. Por que não? Porque nós vamos estudar os valores do y em função do x. Então nós vamos responder três perguntas. Quando que o y é igual a zero? Quando que o y é maior que zero? E quando ele é menor que zero? E as respostas, pelo menos uma delas, já sai agora. Por quê? Quando se você fosse fazer esse gráfico, só vamos pegar o eixo x, tá legal? Para responder essas perguntas. Se o y é menor que zero, o gráfico é esse aqui. Ilustrativamente falando. Então, se nós cortarmos esse pedacinho aqui, ó, vai ficar assim, ó. E é isso que nos interessa. Só essa curvinha em relação ao eixo x. Para responder a pergunta aqui. Então, quando você resolve o delta maior que zero, vai tocar duas vezes. Então, vai tocar aqui no ponto A e aqui no ponto B. Então, como é que você descobre esses pontos? Colocando no lugar do y zero. Então, resolvendo a equação, continuando resolvendo a equação com a forma de Bhaskara, menos b, o oposto de b, menos 7. Ó. Mais ou menos a raiz de delta, raiz de 9, 3. Aqui, ó. Onde foi esse 7 bonitinho aqui? Ó. Então, aqui. Ó. Dividido por duas vezes o a, que é menos 2. Olha só. Então, o que vai acontecer com o x1? Ó. Menos 4 mais 3, ó, menos 4 menos 3, menos 10. Menos 10 menos 2 dá o quê? 5 positivo. E o x2? Vamos ver o x2. Vamos ver lá. Menos 7 mais 3 dá menos 4. Menos 4 por 2 dá 2. Então, só por uma questão de ordem aqui, nós podemos trocar de posição. Não tem nenhum problema, tá? Então fica 2 e 5. Só para colocar em ordem crescente aqui, tá legal? Então, esse ponto aqui é 2 e 0. E esse ponto aqui é 5 e 0. Por que 5 e 0? Porque ó, todo ponto tem o x e y, certo, pessoal? Então, todo ponto tem o x e o y. Quando você falou que o y é 0, então, e você encontrou o x, você está encontrando que ponto aqui? Ó, 2 e 0 e o outro ponto 5 e 0, como nós já aprendemos. Esses, o 2 e o 5 são chamados zeros das funções. Ó. Então, é o zero, é isso? Da função, certo? Isso aí nós já aprendemos aqui, tudo bem? Daqui a pouco a gente apaga, tá? Só para você recordar. Tá. Pronto, professor, e agora? Então, agora vamos responder. Quando que o y é igual a zero? Quando que o y é igual a zero? Quando o x for igual, ou para, né? Então, eu vou colocar assim, ó. Para x igual a 2, vou colocar assim, ó. Para x igual a 2, ou x igual a 5.
certo? Só para você entender isso aqui, certo? Agora eu vou apagar. Bom, professor, e agora? Quando que, se ele é igual a 0 para x igual a 2 e x igual a 5, quando acontecer alguma coisa diferente de 2 e de 5, a resposta vai ser uma dessas duas coisas. Então vamos analisar o gráfico, olha só. Tá legal, presta atenção. Quando que o y é maior que 0? Quando que a curvinha está na parte de cima do eixo x? Porque tudo que está aqui para cima é essa parte da curvinha aqui, ó. Essa parte da curva, se você encostar aqui, arrastar ela para cá, ó, no eixo y, está nessa parte aqui de cima. E essa parte aqui de cima, o y é maior que 0, certo? Então, quando que acontece isto daqui, ó? E olha só o que eu estou fazendo, ó. Eu saio aqui do 2 em cima da curvinha, ó. Quando acontece isso aqui, olha só o que está acontecendo aqui embaixo, ó. Todo esse pedaço aqui, o y é positivo. Então, nesse pedaço aqui, ó, o y é positivo. Ele é positivo, certo? Aqui, ali. Então, nesse pedacinho aqui, o y que estaria aqui do lado, ele é positivo. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o 3, representando x, olha, o 3 ele é maior do que 2 e menor do que 5. Então, olha só o que acontece. Quando que o y é maior que 0? Aí você vai colocar aqui, ó, para x maior do que 2 e x menor do que 5. Sempre tendo como referência esses dois pontos aqui, certo? Olha só. Ok. E quando que ele é negativo, o y? Quando que ele está aqui para baixo, aqui, ó. Então, olha só. Quando que ele está aqui para baixo? Porque o y daqui para baixo, ele é negativo. Quando que isso acontece naquele gráfico? Quando eu pego um número menor do que 2 ou maior do que 5. Certo? Ó, então vai inverter aqui, ó. Para x menor do que 2 ou, tá? X maior do que 5. Certo? Por que ou? Porque você pega ou ele está para cá ou está para lá. E quem está aqui no meio, está aqui no meio, certo? Então, esse gráfico de hoje aqui foi para analisar o quê? O estudo do sinal de uma função de segundo grau com a concavidade para baixo, certo, pessoal? E o delta positivo. Simples assim. E sempre vai ser isso aqui, ó. Quando for essa situação, as respostas são sempre essas. Só muda o quê? O valor do x da função que você resolver aqui. Mas a resposta é sempre assim, certo? Então, só para você entender melhor isso aqui, tá legal? Ok? Obrigado pelo carinho, pela confiança. Te espero aqui na próxima aula. Tchau, beijo!